Olá, eu sou o Pedro Bafo, estou aqui hoje para entrevistar o nosso encenador do grupo juvenil da Nova Comédia Bracarense, Miguel Marado. Miguel, tudo bem? Ora, escreveste agora há pouco tempo uma peça que iremos trabalhar nela para levá-lo a público e é sobre isso que estou aqui hoje para te entrevistar. Ora, a elaboração da peça foi difícil? Bem, a elaboração no sentido da escrita em si, eu não posso dizer que tenha sido difícil, é mais uma questão de ser trabalhosa. De qualquer maneira, eu tenho uma abordagem a nível da escrita de texto dramático, tenho uma abordagem que começa pela estruturação, por ter uma pequena inspiração que depois me vai levar à estruturação de uma peça e à criação dos personagens. Isso é o início. Às vezes é mais complexo, consoante a estrutura da peça, às vezes é mais simples. E essa é a questão da inspiração propriamente dita, da criatividade propriamente dita. Pois, claro, há sempre alguma criatividade no diálogo, mas isso é mais relativo, é mais fácil, é mais propriamente trabalhoso do que difícil. Portanto, acho que a resposta é que a estruturação para mim é o mais difícil da peça. Sendo a estruturação o mais difícil e dizendo que partiste de uma inspiração, em que é que te inspiraste para escrever esta peça? Bem, esta peça, como tu sabes, envolve, além de muitas outras personagens, que são 9 no total, envolve um irmão e uma irmã. E a primeira ideia que eu tive foi exatamente em relação a uma certa divisão que existe entre esse irmão e essa irmã e que depois tem ecos por toda a peça e várias divisões, até porque para mim a palavra a divisão, que é o título da nossa peça, tem vários significados. Aliás, nós vamos à palavra divisão no dicionário e existem várias definições. E acho que nós abordamos um pouco todas essas definições na peça. E começou assim, através desses dois irmãos. Sendo esta uma peça com nove personagens e sendo nós 9 atores em algumas coisas distintas, a atribuição das personagens a cada um dos atores foi algo complicado para ti? Começaste, partiste, escreveste a peça tendo em conta já os atores para cada personagem ou apenas depois de teres criado as personagens é que pensaste em cada ator para se encaixar em cada personagem? Bem, eu quando começo, como eu te disse, eu começo pela estruturação e pela criação dos personagens. Quando eu começo a definição e a descrição das personagens, eu não estou a pensar em atores nem em atrizes. Neste caso, só tive de pensar no que respeita ao número. Portanto, eu escrevi uma peça, o que nem sempre é muito grato, mas escrevi uma peça para 5 atores homens, não é? E para 5 atrizes. 4 atrizes, peço desculpa. A partir daí, de definir os personagens e de começar a escrever o texto, começo a imaginar alguém nesse papel. Por exemplo, no teu caso, Pedro Bafo, posso começar a ver como esta personagem, como aquela, ver onde é que tu encaixas melhor, ver-te em comparação a outros atores, como é que eu acho que eles fariam aquela personagem. E é assim que eu começo propriamente a definir os papéis. Claro que nunca está muito bem definido até o momento em que é obrigatório. Porque nós estamos sempre, eu pelo menos falo por mim, enquanto encenador, estou sempre a brincar com diversas hipóteses na minha cabeça. E lá está, a tentativa que eu tenho, o que eu tenho de tentar fazer é dar ao ator ou à atriz uma personagem que seja aliciante, uma personagem que seja diferente do que essa pessoa tem vindo a fazer, às vezes mesmo um pouco diferente do registro preferenciado da pessoa, para lhe dar uma motivação diferente e, pronto, e principalmente acho que é isso. As próprias características do ator ajudam sempre. Mas usaste algum critério específico na atribuição das personagens? Bem, o critério que eu usei principalmente, eu posso dizer que foi mais o que está relacionado com os papéis que já tinham sido feitos antes. Por exemplo, no teu caso, tu és um dos chamados, entre aspas, já não és porque já estás aqui há bastante tempo, mas praticamente um novato do grupo. É das pessoas que estás cá há menos tempo, junto com muitos outros que estão nesta peça. O que acontece é que eu a ti nunca te atribuí propriamente uma personagem de um texto como este para que tu a trabalhasses. Portanto, tenho mais facilidade em atribuir-te a ti um papel. Não tenho aquela restrição de, espera aí, eu já dei a este ator um papel que tem estas características, não lhe vou dar um papel igual. Mas noutras pessoas, no caso de outras pessoas, como é o caso da Liliana Ribeiro ou da Ângela Saraiva, etc., já lhes tinha dado papéis noutras ocasiões e tentei diversificar um pouco as características do papel em comparação ao anterior. E penso que foi isso que fiz. De resto, como eu tinha dito antes, tive muito em conta as características do próprio artista, qual é o registro que ele se dá melhor e, pronto, e também tentei ser aliciante. Portanto, isto é um misto de várias coisas. E sendo esta uma peça escrita por ti e escolhida por nós, quais são as expectativas que estás a gerar para a reação do público a esta peça? O que é que tu achas que esta peça vai trazer de novo à NCB? Quais são as tuas expectativas fundamentais para esta peça? Bem, no que respeita ao que vou pegar no fim da tua pergunta. No que respeita ao que vai trazer de novo,
Eu acho que o que vai trazer de novo é uma nova perspectiva e abordagem teatral, porque nós não temos trabalhado muito o drama. Quando trabalhamos em peças mais curtas, mais rápidas de fazer, e agora vamos trabalhar o drama num aspecto que é aliciante, tanto para nós como para o público. Porque se nós vamos a ver, os públicos votam, nós já fizemos uma sondagem a esse respeito, e o público votou imenso na comédia como o seu preferido género. Mas, no entanto, tu vais aos grandes êxitos mundiais e tu vês o drama sempre. Os melhores filmes, drama. As melhores séries, dramáticas. As peças que têm mais sucesso, ou os musicais que têm mais sucesso, dramáticos. E isso acho que também é um novo abrir de horizontes para nós. Mexe mais com os sentimentos do público. Então. Mexe um pouco, sim. E o próprio público às vezes identifica-se com os personagens melhor, vê a sua vida a ser retratada ali, ou alguns aspectos da sua vida. Isso pode ajudar a própria pessoa a identificar-se com os personagens e com a peça. Além no que respeita ao resto da tua pergunta, o que eu te posso dizer é que, de facto, a peça, nós tínhamos duas peças à comparação, uma que eu preferia usar, que era a que eu escrevi, por uma questão de ser de mais fácil abordagem e de mais fácil transmissão da informação ao público, e felizmente vocês concordaram comigo e nós estamos a fazer essa peça agora. E, de facto, acho que é uma escolha consciente da nossa parte, acho que é uma aposta consciente da nossa parte, e de certeza que vai dar frutos. E sendo então, tendo tu essas expectativas, pretendes levar esta peça a vários sítios ou ficar-te apenas por poucos locais e realizá-la só algumas vezes para não amassar o público sempre mesmo, ou é uma peça que pretendes usar e abusar dela? Exatamente isso. A última coisa que tu disseste é usar e abusar das peças. Nós no Teatro Amador temos de ter um pouco esse hábito, porque nós vamos fazer vários espetáculos, nem sempre aqui em Braga, mas eu também gostaria de fazer vários aqui em Braga, em vários locais, e tanto na fase inicial da peça como numa fase mais final, quando nós formos dar por encerrada a peça, insistiremos sempre um pouco aqui na nossa cidade. Mas de resto, para mim é inevitável hoje em dia que nós, ao contrário um pouco do teatro escolar, que tem aquele ano letivo, e durante o ano letivo trabalha-se aquela peça e ao final do ano faz uma ou duas apresentações com aqueles atores e acabou, nós temos de dar à peça espaço para ela ter uma vida própria. Porque nós, as primeiras vezes que entramos em palco, vamos estar concentrados, vamos estar motivados, vamos estar com o texto bem decorado, com as personagens bem afinadinhas. Mas depois há algo que nasce de mais na peça. Há um certo espaço para ganhar novas características, as personagens vão se desenvolver melhor na cabeça do ator quando ele tiver a reação do público já em mente a certas situações, e o próprio trazer a peça a público várias vezes dá ao ator uma confiança diferente. Ou seja, a peça que nós vimos no dia da estreia vai ser, sem dúvida, uma peça que nós vamos ter em grande consideração, uma representação que vai ter um ponto de viragem para nós no que respeita à peça, evidentemente, porque vai marcar o ponto em que nós temos aquilo definido. Mas o último dia de espetáculos desta peça vai ser diferente desse e vai ser certamente mais evoluído nos pontos, e se calhar não vai dar tantas atenções àqueles pormenores que nós temos a tendência para esmiuçar muito nos ensaios, mas que acabam por vezes por revelar que não são tão importantes quanto isso. E sendo assim, não queres revelar nada ao público acerca desta nova peça, algo que deixe já o público com água na boca, e já agora desvendar também mais ou menos quando será o tempo quando irá ser a estreia? Sim, isso, a nível de estreia, nós temos um objetivo entre nós marcado para ser em março, no máximo abril. Isto porque nós já estamos num ponto de exigência, nós já todos temos bastante experiência, estamos num ponto de exigência que nós não podemos abdicar do nosso grau de qualidade, mas também não podemos abdicar dos projetos que nós temos planeados, para podermos continuar sempre a melhorar a nível artístico e a ter sempre coisas aliciantes para nós, porque senão vir para um ensaio da mesma coisa mês após mês torna-se aborrecido para todos, se calhar especialmente para o encenador, que tem de estar em todos os ensaios, tem de estar sempre concentrado, tem de estar sempre a repetir as mesmas coisas. Quer dizer, as mesmas mais ou menos, não é? Uma nuance para aqui, outra nuance para acolá. A nível do que respeita a algo que eu queira dizer ao público acerca da peça, é algo que nós vamos descobrir um pouco mais tarde. Nós, quando desenvolvermos os ensaios, vamos ver quais são as partes em que nós nos vamos mesmo, cada um se vai identificar com a personagem, cada cena vai se tornar uma cena mais, digamos, que caracterize a peça como um todo. E nós, a partir daí, até podemos fazer, nós hoje temos os vídeos no YouTube, temos o nosso blog com imensas visitas, podemos usar esse meio, os vídeos, para nós filmarmos um pouco da peça e mostrarmos um pouco da peça às pessoas que poderão vir... Como um trailer dos filmes. Exato, como um trailer de um filme, exatamente, a imagem de um trailer, e dar às pessoas um cheirinho da nossa peça. Entretanto, o que eu queria mais dizer é que esta peça não se passa no mesmo local, passa-se em duas cidades diferentes, não se passa no mesmo espaço temporal,
passa-se num tempo e noutro tempo, num futuro próximo, e isso tu traz uma cor à peça e um desenvolvimento à peça que te torna muito interessante e que acho que o público se vai identificar com a peça nesse sentido, vai conseguir ver os valores da peça. E isso acho que é o principal valor neste momento. Miguel, muito obrigado pela tua disponibilidade e fiquem à espera da peça, que de certeza que vão gostar. Muito obrigado. I'm so happy, 'cause today found my friends are in my head. I'm so ugly, that's okay.